Você já imaginou trabalhar sozinho durante a madrugada em um lugar silencioso, onde cada som parece ter vida própria? O silêncio absoluto é quebrado por barulhos inexplicáveis, sombras que surgem do nada e uma sensação constante de que você não está realmente sozinho. Essa é a realidade de muitos trabalhadores noturnos que, ao encarar a solidão, acabaram testemunhando algo além do que podemos compreender. Hoje, você vai conhecer 3 relatos reais e aterrorizantes de pessoas que enfrentaram o desconhecido enquanto faziam apenas o seu trabalho. Prepare-se, porque estas histórias vão mexer com seus sentidos e talvez te deixar acordado esta noite. Patrícia, 27 anos, operadora de loja em um supermercado 24 horas. Patrícia sempre ouviu dos colegas que o mercado onde trabalhava tinha algo de sobrenatural. Os barulhos estranhos, sombras que pareciam se mover entre as prateleiras e até relatos de produtos caindo sozinhos eram comuns nas conversas da equipe, mas ela nunca deu muita atenção. Afinal, barulhos em mercados grandes são normais, não é? Tudo mudou em uma madrugada fria. Eram 2 horas da manhã e Patrícia fazia sua ronda habitual. O mercado estava completamente vazio, exceto pelos ruídos familiares, os freezers estalando, as prateleiras rangendo, o sistema de ventilação zumbindo ao fundo. Era o que ela já esperava, até ouvir um som diferente. Foi um barulho seco, como se algo pesado tivesse caído ao chão, seguido por uma sequência de passos rápidos que pareciam vir do teto e ecoar pelos corredores. Ela congelou por um instante, sentindo o coração acelerar. Não podia ser um invasor. Poderia? Armada apenas com a lanterna do celular, ela seguiu os sons, tentando convencer a si mesma de que era apenas uma coincidência. Mas a cada passo, os ruídos ficavam mais intensos e uma sensação estranha tomou conta do ambiente. O ar parecia mais frio, pesado, e um cheiro de algo velho, como mofo misturado com ferrugem, começou a se espalhar. Quando chegou à seção de higiene, encontrou uma pilha de pacotes de papel higiênico no chão. Ela respirou aliviada, imaginando que o barulho todo devia ter sido causado pela queda. Mas algo parecia errado. Os pacotes estavam intactos, como se tivessem sido empilhados no chão, e não caído de forma aleatória. De repente, a lanterna do celular piscou e apagou. No mesmo instante, um sussurro baixo e gutural veio da câmara fria ao lado. Patrícia sentiu os pelos do corpo se eriçarem enquanto tentava convencer a si mesma de que era o vento ou o barulho do motor. Mas então, um som de risada suave e infantil ecoou pelo corredor vazio. Ela correu, sem olhar para trás, o coração disparado, a respiração ofegante. Quando finalmente alcançou a saída de emergência, olhou para trás. Lá, no fim do corredor, entre as sombras, ela viu algo pequeno e magro, com olhos brilhantes, a observando. Naquela noite, Patrícia pediu demissão. Nunca mais voltou ao mercado e nunca contou a ninguém o que realmente viu. Mas desde então, ela evita mercados 24 horas, especialmente à noite. Afinal, algumas histórias de fantasmas podem não ser apenas histórias. Carlos sempre foi um homem prático. Trabalhar como vigia noturno em um prédio comercial no centro da cidade parecia um emprego simples e sem grandes emoções. Seu turno começava às 22 horas e terminava às 6 horas.
e as horas geralmente se arrastavam em meio ao silêncio absoluto, interrompido apenas pelo zumbido do sistema de ar-condicionado. Naquela noite, o prédio estava mais vazio que o normal. Nenhum funcionário havia ficado até mais tarde, o que era incomum. Carlos fazia sua ronda habitual, verificando portas trancadas e luzes apagadas. Tudo estava normal, até ele chegar ao saguão. O painel do elevador piscava. Os números dos andares subiam e desciam como se alguém estivesse apertando botões aleatoriamente, mas Carlos sabia que isso não fazia sentido. Ele estava sozinho no prédio. Com a chave de segurança em mãos, decidiu verificar. Subiu até o último andar, onde o elevador aparentemente parara, e encontrou as portas entreabertas. O corredor estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pela luz esverdeada do botão do elevador. Quando ele se aproximou, sentiu um cheiro estranho, uma mistura de ferrugem e algo úmido, como terra molhada. Ao abrir as portas completamente, percebeu que o elevador estava vazio. Deve ser algum problema técnico, pensou, tentando manter a calma. Voltou para o saguão e registrou o ocorrido no livro de relatórios. Quando terminou, ouviu um som que fez seu coração acelerar. O ding do elevador. Olhou para trás e viu as portas se abrirem lentamente. O elevador estava vazio, mas dessa vez o interior parecia mais escuro do que o normal. Uma brisa gelada saiu de dentro, fazendo os pelos de sua nuca se arrepiarem. Mesmo assim, Carlos tentou racionalizar. Entrou no elevador para verificar o painel interno e viu algo que o fez hesitar. O botão do subsolo estava pressionado. O estranho era que o prédio não tinha subsolo. Tentando ignorar o medo crescente, apertou o botão do térreo para sair do elevador. Mas ele não respondeu. Em vez disso, as portas se fecharam lentamente e o elevador começou a descer. O visor digital mostrava números negativos. -1, -2, -3. Carlos sentiu o ar se tornar pesado, quase sufocante. As paredes do elevador pareciam estreitar e um som baixo, como uma respiração profunda, ecoava ao seu redor. Quando o elevador parou, as portas se abriram para revelar um corredor estreito, iluminado por uma luz fraca e oscilante. Ele tentou apertar o botão de fechar as portas, mas não funcionava. O frio que vinha do corredor era quase insuportável, e um som baixo de passos ecoava, ficando cada vez mais próximo. Carlos recuou para o fundo do elevador, o coração disparado, enquanto a luz do corredor começava a apagar, trecho por trecho, como se algo se aproximasse na escuridão. Quando a última luz se apagou, ele viu um par de olhos brilhantes no breu. Um som seco de risada ecoou, e as portas do elevador se fecharam com um estrondo. Carlos gritou, mas sua voz parecia ser engolida pelo silêncio. De repente, o elevador voltou a subir. O visor agora mostrava números normais e ele parou novamente no térreo. As portas se abriram para revelar o saguão vazio, exatamente como ele havia deixado. Carlos saiu correndo, deixando para trás sua lanterna e o livro de relatórios. Nunca voltou ao prédio, nem para pegar seus pertences. Desde então, evita elevadores a todo custo. E se alguém perguntar o porquê, ele simplesmente responde: existem lugares que não deviam existir, e eu estive em um deles. João era motorista de aplicativo há 3 anos. Ele gostava da rotina noturna, menos trânsito, menos correria e, geralmente, passageiros mais tranquilos. As madrugadas, no entanto, guardavam suas peculiaridades.
E João sabia que nem toda corrida era tão comum quanto parecia. Era uma sexta-feira e já passava das 2 da manhã. Ele estava estacionado em uma rua tranquila, revisando o celular enquanto esperava a próxima solicitação de corrida. O frio era cortante e o silêncio daquela hora tinha um peso quase palpável. De repente, o aplicativo sinalizou uma chamada. O endereço de partida ficava próximo, perto de um antigo cemitério da cidade. João aceitou a corrida sem pensar muito. Quando chegou ao ponto indicado, viu um homem parado próximo ao portão do cemitério. Ele usava um casaco comprido e chapéu, e seu rosto estava parcialmente encoberto pela sombra. Havia algo na postura do homem que fez João hesitar por um momento, mas ele baixou o vidro do carro e confirmou o nome do passageiro. "É para o senhor Sebastião?" O homem apenas acenou com a cabeça, abrindo a porta e entrando no banco de trás sem dizer uma palavra. João sentiu um arrepio subir pela espinha. O ar dentro do carro ficou pesado, quase como se tivesse perdido parte do oxigênio. Ele tentou quebrar o silêncio. "Noite fria, não é?" O homem respondeu com um som baixo, quase como um suspiro. João não conseguiu entender se era uma confirmação ou apenas o som de sua respiração. Algo na voz do homem era incômodo, como se tivesse um eco estranho. Conforme dirigia, João percebeu pelo retrovisor que o passageiro parecia inquieto. Ele mantinha o olhar fixo na janela, mas seus movimentos eram estranhos, quase como se ele se sacudisse levemente de tempos em tempos. A luz dos postes projetava sombras dentro do carro, e João teve a impressão de que as do passageiro se alongavam de forma antinatural. O destino indicado no aplicativo era em um bairro afastado, mas no meio do caminho, o homem falou pela primeira vez. "Pode me deixar ali, naquela esquina." Sua voz era grave, mas abafada, como se estivesse falando de muito longe. João obedeceu, aliviado por encerrar a corrida mais cedo. Assim que parou, o homem abriu a porta e saiu. João apertou o volante com mais força quando o homem saiu do carro, deixando a porta aberta. Ele olhou pelo retrovisor, esperando que o passageiro se movesse ou dissesse algo. Mas o homem apenas ficou lá, parado, de costas para o carro, encarando o escuro da rua deserta. "Senhor, a porta ficou aberta", chamou João, tentando manter a voz firme, mas ela saiu trêmula. O passageiro não reagiu. Não se moveu, não piscou. Apenas permaneceu imóvel, como uma estátua. Uma estranha sensação de que algo estava muito errado tomou conta de João. Ele não sabia explicar o motivo, mas o ar parecia mais pesado, e o silêncio, antes comum, parecia agora sufocante. Sem saber o que fazer, ele respirou fundo e decidiu fechar a porta por conta própria. Abriu a janela do lado do motorista e esticou o braço para puxá-la. Assim que encostou na porta, um arrepio subiu por sua espinha, e ele sentiu como se algo frio, como uma corrente de vento gelada, tivesse atravessado seu braço. De repente, o homem se virou, mas não havia mais um rosto humano ali. O que João viu foi algo que ele jamais conseguiu esquecer. O rosto era vazio, liso como uma máscara, sem olhos, sem boca, apenas uma superfície pálida e brilhante. O corpo, antes normal, parecia agora um borrão, como uma sombra que não deveria existir. João congelou, incapaz de se mover ou sequer gritar. O homem, ou aquilo que parecia ser um homem, inclinou a cabeça de forma lenta, quase curiosa, como se estivesse observando a reação de João. Um som baixo e distorcido, como um sussurro que vinha de lugar nenhum, preencheu o carro. Finalmente, instintivamente, João deu partida no carro e acelerou, deixando a porta aberta. Pelo retrovisor, ele ainda viu o homem parado, mas à medida que se afastava, ele parecia estar ficando mais perto, como se o carro não conseguisse escapar daquela presença.
Quando finalmente chegou em casa, João trancou todas as portas e janelas, mas não conseguiu dormir. Aquele rosto vazio, aquele som distorcido, o frio que sentiu. Tudo parecia impregnado em sua mente. Ele decidiu nunca mais dirigir à noite. Meses depois, ao conversar com outros motoristas, ouviu histórias parecidas. Passageiros que desapareciam sem explicação, figuras que surgiam no banco de trás sem ninguém tê-las colocado ali. A cada relato, João sentia o coração disparar, pois sabia que não estava sozinho naquilo. E, embora tenha trocado de profissão, ele ainda acorda às vezes no meio da noite, ouvindo o som da porta do carro sendo aberta e sentindo o frio inexplicável se espalhar pelo quarto. Depois de ouvir esses relatos, você consegue imaginar como é viver noites tão sombrias e perturbadoras? Cada um desses trabalhadores noturnos carrega não apenas o peso do cansaço, mas também os segredos e os medos que parecem ganhar vida quando o sol se põe. Mas será que tudo isso é apenas coincidência? Ou há algo mais obscuro espreitando nas sombras, observando, esperando o momento certo para se revelar? Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que viveu uma experiência inexplicável, compartilhe nos comentários. E enquanto isso, olhe ao seu redor, porque o que você não vê pode ser o que mais deve temer. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar explorando os mistérios mais arrepiantes que o mundo pode nos oferecer. Até a próxima e lembre-se, o terror não escolhe hora nem lugar, ele apenas acontece.